Olá, bem-vindos! Nos vídeos anteriores da série sobre a curiosa história do dinheiro, falamos sobre suas origens no início da organização social humana. E hoje vamos falar sobre as negociações que deram origem à supremacia do dólar. Considere se inscrever no canal para estimular nosso trabalho e a produção de mais vídeos como este. O primeiro decreto de moeda oficial, assim como o dólar dos Estados Unidos, foi em 1792. O resultado disso foi a criação do Sistema Monetário Internacional, que posteriormente estabeleceu o dólar dos Estados Unidos como uma moeda de referência para as transações comerciais internacionais. Com o término da Segunda Guerra Mundial, representantes de 44 países se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para discutir o futuro das finanças e do comércio. Após 22 dias de negociação, foi criado o Sistema Monetário Internacional, que estabeleceu o dólar dos Estados Unidos como uma moeda de referência para transações comerciais internacionais. Os governos aliados precisavam de uma forma de reconstruir as economias devastadas pelo conflito e encontraram na criação deste sistema uma solução para tal. Os países europeus chegaram à reunião com profundas dificuldades financeiras, enquanto os Estados Unidos apresentavam as maiores reservas de ouro mundiais. As discussões políticas fervilhavam durante o dia nos salões, enquanto à noite, no bar do Hotel de Munhun, uísques e charutos iluminavam as conversas. Esta foi a cena descrita por Ed Conway em seu livro The Summit, um relato de 22 dias de reuniões que mudaram a história. Dois homens se enfrentaram em um duelo intelectual que quase foi um embate mortal. John Maynard Keynes, um britânico, defendia uma visão utópica de criar uma moeda global chamada Bancor, e, por outro lado, Harry Dexter White, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, tentou impor sua proposta e seu plano acabou saindo vitorioso. À saída da Conferência de Bretton Woods, o dólar americano foi estabelecido como a moeda de referência para as transações internacionais. Além disso, duas instituições foram criadas para oferecer auxílio financeiro a países que enfrentam dificuldades econômicas após a Segunda Guerra Mundial: o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Ninguém poderia prever que o acordo firmado em um hotel situado em meio às montanhas criaria a base da estrutura financeira internacional ainda existente na atualidade. Então note que a história da supremacia do dólar como moeda internacional remonta à Primeira Guerra Mundial, quando a devastação da Europa abriu caminho para que os Estados Unidos assumissem a liderança econômica global, pondo fim a séculos de hegemonia europeia no planeta. Durante a Grande Depressão de 1929, o país adotou medidas de desvalorização do dólar e nacionalização do ouro, que ajudaram a estabilizar a economia e colocaram os Estados Unidos em posição de disputar com a Inglaterra pela posição de moeda internacional. Com a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, que antes era um credor internacional, passou para a posição de devedor, enquanto os Estados Unidos emergiram como financiadores da reconstrução de diversos países, consolidando a posição do dólar como primeira moeda internacional. Antes do dólar, a moeda aceita no mundo era a libra esterlina, da Inglaterra. E os Estados Unidos não eram vistos como uma nação confiável. Na verdade, eles eram vistos como devedores com pouca credibilidade internacional, devido à falta de leis específicas na Constituição americana que garantisse o controle exclusivo da moeda pelo Estado. Após a Segunda Guerra Mundial, o dólar ganhou ampla aceitação internacional e, por muito tempo, as flutuações em sua cotação estavam atreladas ao preço do ouro. Até a década de 1970, o valor da grama de ouro era fixado em dólares. No entanto, a valorização tecnológica gradualmente desvalorizou o dólar e ele passou a introduzir o câmbio flutuante. Hoje, o dólar é amplamente utilizado em outros países, com mais de 700 bilhões em circulação em 2004 e metade de 2/3 em circulação fora dos Estados Unidos. Isso se deve à adoção do dólar como moeda oficial ou reserva em muitos países ao redor do mundo. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a supremacia do dólar e como ele se tornou a moeda internacional. Se gostou, convidamos você a se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!